Sejam bem-vindos ao canal Informeiros. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. No vídeo de hoje falaremos sobre uma mulher que foi um marco na história, que fez prodígios. Não, galera, não é a Capitã Marvel. Eu estou falando dela, da precursora da enfermagem moderna, Florence Nightingale. Florence nasceu em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, ganhando o nome de sua cidade em inglês, pois sua família era britânica. Seu pai, William Edward Nightingale, foi um proprietário de terras que estudou em Cambridge, e sua mãe, Frances Nightingale, vinha de uma família de mercadores e foi uma grande defensora da abolição da escravatura. O pai de Florence se considerava um progressista em relação às mulheres e às melhores condições na sociedade. Por isso, ensinou a Florence diversos idiomas, como francês, alemão, italiano, latim, além de música, história, filosofia, matemática, estatísticas e religião. Florence tinha uma inteligência incomum, e isso lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército. Mesmo vivendo em uma família rica, ela não queria seguir os padrões da época para a alta sociedade. A jovem visitava moradores de aldeias vizinhas que estavam doentes e em condições precárias, o que lhe causou insatisfação com o tratamento dessas pessoas. Ela concluiu que cuidar dos enfermos era sua vocação, o que relatou em suas obras como sendo um chamado de Deus. Ela escreveu uma nota particular relatando: "Deus falou comigo e me chamou para servi-lo." A enfermagem não era bem vista na sociedade da época. As mulheres que desempenhavam essas funções eram consideradas sujas, meretrizes, escória da sociedade, ou então apenas devotas católicas que faziam caridade. A família de Florence não a autorizou que estudasse enfermagem nem que se dedicasse aos cuidados dos doentes e pobres. Aos 31 anos, Florence entrou para um curso de treinamento no Instituto das Diaconisas de Kaiserwerth, na Alemanha, sob o comando do pastor Theodor Fliegner. Ela estagiou durante 3 meses no instituto, e foi lá onde aprendeu os primeiros passos sobre disciplina na enfermagem, regras e horários rígidos, religiosidade, divisão do ensino por classes sociais. Assim como as Irmãs Caridade de São Vicente, Theodor estava mais preocupado em formar o caráter de suas alunas do que ensinar conhecimentos específicos de enfermagem. Um fato pouco reforçado por historiadores é que Florence conheceu e aprendeu o trabalho desenvolvido pelas Irmãs Caridades de São Vicente de Paulo, em Paris. Lá, ela acompanhou o tipo de trabalho assistencial e administrativo que realizavam, suas regras, sua forma de cuidar dos doentes, fazendo anotações, gráficos e lista das atividades desenvolvidas, e aplicou o mesmo questionário que já havia distribuído nos hospitais da Alemanha e Inglaterra, tendo aprofundado seus estudos e a sua organização. Num segundo momento, Florence retornou a esse hospital por mais um mês, vestindo o hábito das irmãs, para sentir mais próximo seu carisma, apenas residindo em casa separada. Possivelmente, o convívio com as regras de conduta das Irmãs de Caridade e as senhoras da confraria a influenciaram intimamente na construção do seu modelo de enfermagem. Em 1852, Florence foi aos hospitais em Dublin e Edimburgo, locais que entrou em contato com diferentes condições e métodos de tratamento, mas foi em Paris, no Hospital Lariboisière, que Florence vislumbrou alternativas para tratar as pessoas, proporcionando o contato dos pacientes com o ar fresco e luz. Guerra da Crimeia, 1853 a 1856. Com o início da Guerra da Crimeia, milhares de soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento de feridos em conflito. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados aos combatentes e gerou um estado de negligência. Por conta das condições desumanas, o Ministério Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve que tomar medidas para tentar melhorar a imagem do exército britânico. Como conhecia a Florence, ele pediu que ela formasse uma equipe e juntasse as tropas para atender os militares. Em 1854, Florence tornou-se a chefe de enfermagem em Sucrat, na Turquia. Ela encontrou os soldados em péssimo estado e um quadro deficiente de utensílios de higiene pessoal e alimentação. Com o conhecimento profissional adquirido até então, ela reforçou a limpeza do local, expôs aos militares o ar fresco, criou um plano de alimentação adequado a cada tipo de doente e enfatizou a importância do repouso.
A partir das análises estatísticas de Florence, fez uma descoberta revolucionária que mudaria para sempre o atendimento e cuidados dos pacientes nos hospitais do mundo, reduzindo drasticamente as mortes por infecção hospitalar. Florence desenhou, pintou e mostrou ao mundo que as infecções hospitalares e as más condições de cuidados com o paciente matavam mais do que as batalhas. O gráfico criado por Florence, conhecido como Diagrama de Causas e Mortalidades, traduziu em formato de imagem, revelou que a maioria dos soldados morreria nos leitos dos hospitais. A cólera, a disenteria e o tifo matavam mais de 10 vezes do que o ferimento por batalha. As más condições, como falta de higiene do local, ausência de luz e ar fresco, provocavam milhares de mortes que poderiam ser evitadas. O governo inglês acreditou no que viu e resolveu melhorar as condições sanitárias dos hospitais, reduzindo a mortalidade dos soldados de 42% para quase 2%. Florence ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, por percorrer as enfermarias à noite prestando atendimento aos feridos da guerra com a lamparina na mão. Mais tarde, essa mesma lamparina se tornaria símbolo da enfermagem. A teoria ambientalista de Florence se baseia em alguns tópicos. Um ambiente saudável é essencial para a cura. As janelas devem ser abertas, possibilitando a entrada de luz para todos os ocupantes e um fluxo de ar fresco. Com a vestimenta adequada, pode-se manter ao mesmo tempo o paciente aquecido no leito e em um ambiente muito bem arejado. A administração apropriada da residência interfere na cura dos enfermos. Os cuidados de enfermagem envolvem a casa na qual o paciente vive e os que têm contato com ele, sobretudo os cuidadores. O ruído é prejudicial e perturba a necessidade de repouso do doente. Alimentação nutritiva, leitos e roupas de camas apropriadas e higiene pessoal do indivíduo são essenciais. A limpeza previne a morbidade. Com o ambiente limpo, o número de casos de infecção diminui. Todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e a morte. Criação da Escola de Enfermagem. Florence contraiu febre tifoide na Guerra da Crimeia. As sequelas dessa doença foram responsáveis pelo fim da sua atuação na enfermagem de hospitais. Em 1859, utilizando seu tempo acamada, ela desenvolveu um projeto na Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres. O curso tinha duração de cerca de 1 ano. As aulas eram ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposições teóricas e atividades práticas para profissionalizar os futuros enfermeiros. Alguns fundamentos da escola criada por Florence focavam no atendimento aos pobres, ligação de escolas aos hospitais de tratamento e no ensino de equipe formada na área. Florence Nightingale morreu em 13 de agosto de 1910 em Londres, aos 90 anos. Ela passou seus últimos anos em repouso absoluto em sua casa, por conta de complicações tardias da febre tifoide. Florence publicou aproximadamente 200 obras, as quais incluíam livros, panfletos e relatórios com suas experiências, observações e crenças sobre a enfermagem. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, dia 12 de maio, foi instituída como Dia do Enfermeiro. No Brasil, comemora-se a Semana da Enfermagem no período de 12 a 20 de maio. Além disso, ela ganhou prêmios como o da Cruz Vermelha em 1883 e o de Ordem de Mérito em 1907, pelo seu ótimo desempenho. Florence deu voz ao silêncio daqueles que prestavam os cuidados de enfermagem. Ela institucionalizou a enfermagem como profissão, desmistificou a ideia de que mulheres não poderiam trabalhar na guerra. A sua abnegação e decisão em modificar as condições de saúde da sociedade de sua época mostrou que Florence foi uma mulher à frente de seu tempo. Ela agia de acordo com suas próprias ideias, servindo de exemplo para outras mulheres e contribuindo para impor respeito ao papel da mulher na sociedade. O Museu de Florence fica no local da Escola de Treinamento de Enfermagem Nightingale original. Lá, abriga mais de 2.000 artefatos comemorando a vida e a carreira do Anjo da Crimeia.
Até hoje, Florence é amplamente reconhecida e reverenciada como a pioneira da enfermagem moderna. A inteligência, a força, a coragem, a determinação e a abnegação de Florence também está presente em cada um dos profissionais da saúde que dedicam as suas vidas nos cuidados dos enfermos. A enfermagem é uma profissão de extrema importância na sociedade e merece ser devidamente reconhecida, respeitada e valorizada. É isso, pessoal! Nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo e aprender um pouquinho mais sobre essa figura que foi de extrema importância para a enfermagem moderna. Até a próxima! Tchau, tchau!